Então, uma sequência didática, pelo que eu entendo, você tentar trabalhar um conteúdo, mas de uma maneira um pouco diferente do que você está acostumado. A sequência didática também foi outra aventura. A proposta de elaboração de sequência didática para os professores, para aplicar em suas salas de aula, ela sempre aparece como um desafio. Porque não é usar a história da ciência todo momento, você tem que escolher um episódio interessante. Como se dá a escolha desse episódio? Vai de diferentes formas. Numa aula eu propus aos alunos que eles procurassem no Google Leonardo da Vinci. O primeiro link que aparece, né, do Wikipedia mesmo, aparece que ele era um cientista italiano. Daí eu comecei a propor a reflexão, né, gente? Então vamos lá, vamos procurar de onde vem essa palavra cientista? A visão que normalmente os alunos apresentam de ciência é aquela de uma coisa extremamente exata, que você soma e dá sempre o mesmo resultado, que a experiência é o critério de chegar a uma verdade absoluta, de que o cientista é aquela pessoa com um jaleco branco que dá todas as respostas para você. Eu pensei numa sequência didática que pudesse levar à desconstrução dessa ideia, que eles pudessem ter uma reflexão sobre o que é a ciência enquanto uma construção social e histórica. Dar condições para que esse aluno perceba em que situação essa ciência se constituiu, em que situação aquele tipo de teoria foi desenvolvida, por que foi escolhida uma e não outra vertente. Então mostra um lado humanizado da ciência, um lado político, né, de uma ciência não neutra e permeada por interesses políticos. Tem aspectos que eles são em si polêmicos, a questão da construção de tabela periódica, por exemplo. Vários professores chegam aqui e falam, eu quero trabalhar com a questão da tabela periódica. Quando a gente começou a trabalhar a sequência didática, o primeiro momento da gente era justamente esse, estudar todo o histórico da tabela, desde a primeira ideia de tabela até a tabela atual. E eles começaram a perceber que não só foi feito dentro de um período muito grande, como também de diversas pessoas. Então, ideias iam surgindo, iam sendo alimentadas por pessoas, atendiam às necessidades de um período, mas não era nada fixo. Essas sequências didáticas, elas vão sendo reformuladas à medida que o professor vai dialogando mais, vai aplicando na sala de aula, vai discutindo com seus alunos, vendo as dificuldades. Então, a gente tem um processo constante. A minha sequência didática é sobre a linguagem da química. Então, por que foi necessário deixar a química como uma linguagem universal? Meu tema é método científico. Então, eu vou explicar para os alunos, né, através de histórias em quadrinho, tem vídeo também, e até mesmo a parte deles concretizarem, né, uma experiência para constatar todas as etapas até chegar na hipótese. Então eu vou tentar passar isso para eles durante a sequência didática. Outra sequência também que vem com base na pesquisa é a da Fabiana, com os animais fantásticos. Então eu trouxe para os alunos várias imagens de animais, entre eles animais que a gente hoje acredita que são imaginários, por exemplo, dragão, unicórnio, e aí misturado com animais como cachorro, gato, em geral. E eles tinham que classificar esses animais, inclusive esses animais que eles achavam meio esquisito a princípio. Então eu fui colocando para eles que existiam outras formas de classificar que não aquelas que eles conheciam. E eu levei para eles um trabalho do século XVI sobre animais, chamado História dos Animais, do Conrad Gessner, e mostrei para eles que dentro dessa obra, que é considerada uma obra científica, você tinha ali esses animais todos classificados junto com os animais que eles entendiam que eram comuns. Acaba com essa ideia da biologia classificatória, ser fraca, ser decoreba. Não, ela é construção e ela mostra como construção para os alunos. Então são estudos sobre temas desenvolvidos no século XVI, no século XVII, que não são a mesma coisa. Você não vai ter não vai ensinar aquilo, mas você vai colocar, que surge da pesquisa enquanto questão de conteúdo que você pode trabalhar. E às vezes são os conteúdos que vão sendo extirpados do currículo
por serem considerados de menor importância. Normalmente, o nosso ensino, ele é extremamente teórico. Segue-se uma sequência determinada de assuntos, onde se coloca os aspectos teóricos e cálculos, né? O que o aluno consegue apreender disso? Quase nada. Geralmente, para o aluno que está no ensino médio, é uma seleção de conteúdos que ele vai utilizar no vestibular e, dependendo da área que ele for seguir, não vai servir para absolutamente mais nada. É sempre importante fazer com que aquele conhecimento tenha um significado para ele. E não somente o conhecimento pelo conhecimento, mas entender a construção, como que a ciência se desenvolve. Eu acho que isso é tão importante quanto o conhecimento em si, e é o que, na verdade, o que fica para ele, né? Os anos vão passar, ele pode esquecer leis de Newton, leis da termodinâmica, mas o processo da ciência, entender que a ciência é uma construção humana. Então, à medida que você vê que a ciência, que é o ícone da verdade inquestionável, é questionável, isso ajuda muito o desenvolvimento do espírito crítico do estudante.